Bom dia, turminha do 7º ano A e B, aqui é o professor Adlon Pimentel. Estamos começando aí a nossa 27ª semana, hoje dia 17 de novembro, nossa aula de ciências. E ficou para hoje a gente começar a estudar os biomas, né? Semana passada a gente estudou mais ou menos o geral dos biomas brasileiros e hoje a gente vai estudar o primeiro bioma brasileiro, né? Semana que vem a gente estuda outro bioma e assim vai até encerrar todos os biomas. Então, só para recordar o que é um bioma: são conjuntos de ecossistemas com características semelhantes dispostos em uma mesma região e que historicamente foram influenciados pelos mesmos processos de formação. Lembrando que esses biomas são fortemente influenciados pelo clima, né? Quantidade de água, umidade, enfim, formam esses biomas. Qual é o bioma que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar o bioma Amazônia, o maior bioma do Brasil. O bioma Amazônia é o maior do Brasil. Ele ocupa cerca de 49% do território brasileiro, praticamente a metade do Brasil é formado pela Amazônia, pelo bioma Amazônia, né? E se estende pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Se você observar aqui no mapa, pega quase todo o Mato Grosso, né? Amazônia, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Pará, é o estado inteiro. Mas aqui você observar Mato Grosso, pega quase ele todo, Tocantins, uma parte de Tocantins, e Maranhão, praticamente a metade, quase a metade do Maranhão, né? Ele é tomado pelo bioma Amazônia, então é gigantesco. É bom lembrar também que a Amazônia, ela não se restringe apenas ao Brasil. A Amazônia, ela adentra nos países que fazem limite aqui com essa região aqui, certo? Da América do Sul. Mas como nós estamos estudando apenas os biomas brasileiros, então, dentro do mapa do Brasil, a Amazônia representa isso daqui. E é praticamente a metade, 49%, né? É praticamente a metade do território brasileiro formado pelo bioma Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical remanescente do planeta. O que isso quer dizer? É a maior floresta tropical que sobrou, que restou, né? Porque muitas florestas foram destruídas. Então, floresta remanescente que ainda sobrou, né? Apresentando o maior índice de biodiversidade do mundo, ou seja, a maior quantidade em um lugar, nesse bioma, você tem a maior quantidade de espécies animais e vegetais. Então, quando a gente diz assim, um grande número, né, de animais, de espécies vegetais, a gente chama esse conjunto todo de biodiversidade, né? Bio quer dizer vida, então diversidade da vida, ou seja, muitas espécies, a biodiversidade. Então, a Amazônia tem o maior índice de biodiversidade do planeta, com destaque para o grande número de espécies vegetais, né? Outro fator característico desse bioma é a grande disponibilidade de água. A Amazônia é um lugar muito úmido, tem uma umidade relativa do ar muito alta, chove praticamente o ano inteiro, né? Há numerosa quantidade de lagos, lagoas, rios, riachos e córregos, o que torna a Amazônia o bioma com a maior bacia hidrográfica do mundo. De todos os biomas que existem no mundo, a Amazônia disparada é a que tem a maior quantidade de água, certo? Para você ter uma ideia, a água que tem lá em todo esse bioma representa aí aproximadamente 20% de toda a água doce do planeta. Estão percebendo, né, que a gente tem que preservar a Amazônia, né? Maior bioma, né, em biodiversidade do planeta, a maior bacia hidrográfica do planeta. Por isso, todo esse cuidado que a gente tem que ter com essa preciosidade biológica que é a floresta amazônica, que é o bioma Amazônia, né? Pluviosidade e temperatura. A alta taxa de evapotranspiração. O que quer dizer essa evapotranspiração? Quer dizer que é a evaporação por transpiração das plantas, né, que corresponde à evaporação da água do solo e à transpiração das plantas. Contribui para uma alta pluviosidade nesse bioma. Vamos explicar o que é pluviosidade. Memorizem esse nome e memorize o que significa pluviosidade. A pluviosidade é o volume de chuvas em determinada região em um certo período de tempo. Claro, se a gente olhar direitinho assim, o volume de pluviosidade lá no bioma
Amazônia é muito maior do que o volume de pluviosidade aqui na Caatinga, que é um outro bioma, inclusive vai ser o bioma que a gente vai estudar semana que vem, é o nosso bioma, o bioma onde a gente vive, né, que é o bioma Caatinga. Né? Então a pluviosidade, esse volume de água que cai em um determinado período de tempo, né, 1 ano, 6 meses, né, que é chamado de pluviosidade, na Amazônia é muito grande. Assim, quanto maior a quantidade de água na atmosfera, maior é a formação de nuvens e, obviamente, vai chover mais. Se chove mais, maior é a pluviosidade. Só para vocês terem uma ideia, tem aqui de janeiro a dezembro, né, a quantidade de milímetros de chuva na Amazônia. Chove o ano inteiro, não tem um mês que não chova. Chove o ano inteiro. Se você observar janeiro, chove bastante, quase 300 milímetros. Se a gente observar aqui qual o mês que mais chove na Amazônia, mês de março. Olha só março aqui. Chove 350 milímetros em março. O mês que menos chove na Amazônia é agosto. Olha como chove pouquinho, né? Pouquinho entre aspas, né? Porque aqui, mesmo assim, ainda chove acima de 50 milímetros em todo o mês de agosto, né? Isso aqui são dados, né, que foram coletados, a média pluviométrica, né, desse volume de água que cai durante um determinado período de tempo. No caso aqui foram considerados os anos de 1981 até 2010. Então essa é a média de chuva do mês de janeiro até o mês de dezembro. A incidência de luz solar é um dos fatores que determinam a temperatura de um local. É óbvio, né? Quanto mais luz, mais quente, menos luz, mais frio, né? Menos quente. A maior parte do bioma Amazônia está dentro dos trópicos e por isso recebe alta incidência solar durante todo o ano. A temperatura média anual desse bioma é de 26,5 graus centígrados. Então veja só, essa é a temperatura média do ano. É bom lembrar que quanto mais luz, mais fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, mais matéria orgânica está sendo produzida ali, né? Aqui a gente também tem um gráfico mostrando a média de temperaturas durante todo o ano, de janeiro a dezembro. Se você observar o mês mais quente é o mês de outubro, né? Quase 27,5 graus. O mês menos quente, pelo que a gente está vendo aqui, é o mês de fevereiro, que bate ali 26 graus Celsius, mas a média é em torno de 26,5. A fauna e a flora. A fauna, né, são o conjunto de animais que vivem ali, e a flora, o conjunto de todas as espécies vegetais. Então a flora, né, presente no bioma Amazônia, no caso os animais que constam lá, né, é composta principalmente, a flora que representa os vegetais, né, nesse bioma Amazônia é composta principalmente de árvores de grande porte, com folhas largas, tem folhas lá que são maiores do que um homem, sabe? Mas também de arbustos, herbáceas, que são plantas menores, que chegam a ter 1 metro, 2 metros de altura, tem um caule mais finos, epífitas, são plantas que vivem em suporte em cima de outras árvores, né, usando aquela relação de inquilinismo em que elas vivem, né, sobre as árvores, que se enrolam nos galhos, né, e plantas aquáticas. Entre as milhares de espécies estão o mogno, né, o matapau, a bromélia, castanheira do Brasil, cupuaçu, dendê, guaraná, seringueira e a vitória régia, claro. Existem milhares e milhares e milhares de outras espécies. Aqui tem a vitória régia, né, essa planta aquática aqui, o guaraná, aqui uma bromélia, né? Aqui a gente tem uma árvore enorme, chega a ter 20, 30, 40 metros de altura. E aqui eu tenho uma seringueira, que é muito utilizada na Amazônia para retirar isso aqui, o látex, para poder produzir borracha, né? Sai esse leite que é convertido em borracha. Ok? Fauna e os animais. Como é que são os animais lá na Amazônia? A estimativa de fauna presente na Amazônia supera 22 mil espécies. É muita coisa, né? 22 mil espécies só de animais, distribuídas em diversos grupos, com destaque para insetos, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Entre os animais encontrados nesse bioma estão os peixes como o jaú, surubim, a piranha e o poraquê, também chamado de peixe elétrico. Serpentes como a sucuri e a jararaca, aves como a arara, o tucano, o gavião real e a cigana, e mamíferos como a onça-pintada, o macaco-prego, a capivara e o peixe-boi também estão presentes nesse bioma. Claro, só citei alguns, porque são 22 mil espécies. Aqui eu tenho a piranha, né, olha o tamanho
os dentes da piranha, aqui as araras, uma onça pintada, nós temos aqui uma sucuri gigante, certo? É gigantesca essa coral, olha o tamanho dela, capivara, aqui o macaco prego, né, ameaçado de extinção, por sinal, peixe-boi também ameaçado de extinção, né, por conta da ação do homem, um grande problema. E para encerrar, a gente está vendo aí que a Amazônia corre risco, um risco muito grande. Grande parte das queimadas no bioma é criminosa, não é queimada natural. São homens, pessoas que colocam fogo na Amazônia e tem como consequência direta relacionada ao desmatamento, que avança cada vez mais rápido por causa do roubo de terras públicas, invasão de garimpeiros, que são pessoas interessadas em extrair do solo minérios, né, como ouro, prata, né, ou pedras preciosas, a exploração ilegal de madeira. Então eles usam madeira para poder fazer móveis, essas coisas, entre outros, né? A chamada grilagem, em que eles pegam, por exemplo, desmatam uma área inteira e vão ali criar gado, né? Então a Amazônia está ameaçada. Inclusive, esse ano se contabiliza o maior desmatamento em um período de tempo maior da história na Amazônia. E isso é muito preocupante, dada a importância biológica desse bioma, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, para o nosso planeta. E a gente precisa preservar todos os biomas, mas esse bioma em especial por conta da importância que ele tem no mundo. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a semana, se Deus quiser. Tchau, um abraço.